Abrindo aqui mais um ponto de vista, você sempre conferindo com a gente neste horário da 1h30 da tarde, ao vivo, com as presenças das figuras de destaque, pessoas importantes aqui da cidade, da região metropolitana, que debatem com a gente os temas, os assuntos importantes, a pauta aqui da cidade, a pauta da região e os temas de interesse nacional também. Lembrando que a gente tem uma reprise, não é? Diariamente, você confere com a gente, 7h30 da noite, neste período em que a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta, não é? Depois, jogos encerrados, a gente volta ao horário habitual da reprise do Ponto de Vista, às 20 horas, 8 da noite, não é? Assunto não falta, não é? Situação aí complicada na política nacional, ainda as repercussões espalhadas pelo Brasil inteiro, pelas redes sociais, pelos principais sites, pelos telejornais, enfim, do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro em Curitiba, problemas nossos aqui na área da saúde, da segurança, enfim, projetos importantes para as cidades aqui da região, enfim, tudo isso vai ser debatido e discutido com muita calma, com muita tranquilidade e profundidade, como sempre aqui no Ponto de Vista, né? Está chegando para participar conosco aqui o deputado estadual do PSB, o Caio França, não é? Mas eu vou abrir lá na ponta com o Fernando Chagas, nosso comentarista, cientista político, mais uma vez participa e colabora conosco. Tudo bem, Chagas? Tudo bem? Olá, amigos. Um abraço a todos. Enquanto se acomoda aqui o deputado estadual Caio França, poderia só dar um pitaco rapidamente. Não dá para fugir do assunto, né? Sobre o julgamento e houve audiência do presidente Lula com o juiz Sérgio Moro, né? A parte das discussões, Boturão, a parte que virou um fla-flu, né? Fazer não uma análise jurídica, mas uma análise mais política. Juridicamente, nós estamos até conversando, né, Boturão? Ele já estava condenado. Pelo menos na primeira instância, né? Apesar da bancada muito boa que o presidente Lula tem de advogados formados em crime, excelentes criminalistas, eu achei que a defesa foi aquém do esperado. E o grande plano do presidente Lula, ou ex-presidente Lula, como ele foi chamado, seria no plano político. E no plano político, no meu modo de entender, telespectadores, ele também ficou aquém das expectativas. Por que ficou aquém das expectativas? O juiz Sérgio Moro deixou a formalidade de lado e foi para o lado informal. E cerceou todas as possibilidades do presidente Lula fazer daquele depoimento um palanque político. E neste ponto, pela primeira vez, eu vi o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele preso até uma palavra que a gente não deve falar neste momento. O que aconteceu, ainda não. Ele acuado. Ele acuado num embate, porque ali não era só um embate jurídico ou um embate no judiciário, era um embate político também. Então, no meu modo de entender, no todo, o presidente Lula, no aspecto político, que eu esperava muito que ele fizesse daquilo um palanque, ficou aquém da expectativa. Quanto ao aspecto jurídico, eu vejo que ele deve ir para uma condenação na primeira instância. Nós até falávamos lá nos bastidores, né, que não tem provas. A questão aí não é só de ter provas, a questão aí também é muito política. Eu vejo que há todo um concerto, até pelo plano político, para levar uma condenação do presidente Lula. Principalmente porque a cada momento que o presidente Lula ele se recupera, vem outra bomba. Uma prova disso, até a gente que diz que o presidente Lula foi o grande vencedor naquele embate com o Moro. Mesmo que tenha sido um vencedor, no dia seguinte, o Luiz Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, tira as delações premiadas sigilosas, revela as delações premiadas... Mônica Moura e João Santana. Mostrando que o presidente Lula está envolvido. Esse julgamento, só para encerrar, Boturão, não é só um julgamento jurídico, é um julgamento político também. E o Lula encerrou dizendo que gostaria de ser julgado pelo povo, né? E não pela justiça, fazendo justamente essa leitura que o Chagas faz aqui. Deputado Caio França, deputado estadual do PSB, líder do partido na Assembleia, está com a gente aqui para colaborar mais uma vez e participar conosco. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Boturão? Desculpa um pouco do atraso, aí estava visitando algumas obras. Chegou bem, rapidamente. Cheguei em cima ainda, na hora. Saudar todos os amigos da mesa aqui. E aos telespectadores, falar um pouco desse momento conurbado da política. Sem dúvida, o Lula acaba atraindo todas as atenções nos últimos dias. E, enfim, alguns outros episódios também importantes aqui da região.
É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Caio por estar conosco. Também com a gente aqui o cientista político Rafael Moreira, né? Não sei se o Caio o conhece, né? Está tendo o prazer aqui. O Rafael é uma jovem revelação aqui da ciência política da cidade, da região, enfim. Tem mestrado em PMDB, é isso, né? Sim. Mestrado em PMDB, veja que não é fácil, né? E a tese de doutorado aí já está caminhando também na mesma linha, né? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Boturão, boa tarde a todos na bancada, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela TV. E antes de começar, eu queria deixar registrado aqui a minha homenagem ao professor Antônio Cândido, professor emérito da minha faculdade. Faleceu essa noite, infelizmente, aos 98 anos. Professor Antônio Cândido é um dos maiores críticos literários do Brasil, tem uma vasta obra sobre os mais variados assuntos, então fica registrada aqui a minha homenagem e para que todos vão atrás de conhecer um pouco da sua obra, que teve um impacto significativo, tanto na literatura quanto na sociologia brasileira. É uma obra muito vasta e muito bonita, até recebeu uma série de prêmios, Prêmio Camões, enfim, era uma figura muito importante do Brasil, da Academia Brasileira, que faleceu, infelizmente, essa noite. Fica registrado aqui a minha homenagem a ele. Muito bem. E o nosso Marco Santana, lá na ponta, que não tem parentesco algum com o João Santana, vamos deixar isso bem claro aqui, não conhece a Mônica Moura, está lá atento, como sempre, às redes sociais, às nossas transmissões e a sua participação também, né? Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, nessa altura, felizmente não tem. Anda bem. Nem do João Santana, nem do Joel Santana também, né? Papai Joel. Boa tarde a todos aqui na mesa. Boa tarde, em especial que nos acompanha ao vivo no Ponto de Vista. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Olha, eu fechei o programa ontem com a enquete aqui, né? Condena, não condena, condena, não condena, deu 4-0, 3,5, vai, porque eu fiquei meio no muro e tal. Eu acho que conversei com 2 criminalistas hoje, ambos dizem a mesma coisa, né? Confirma aquilo que eu disse ontem aqui. A cueca tem cheiro, tem cor, não é? O paletó tem lá umas manchas estranhas, agora o batom na cueca não tem. Então, realmente, segundo esses 2 especialistas, esses 2 criminalistas com os quais eu conversei hoje pela manhã, assim, por encontrar, né, curiosamente, né, ambos dizem a mesma coisa, né? Não pode condenar, não pode condenar. Mas eu tenho quase certeza que o Chagas tem razão quando coloca isso, né? Será condenado. O Marcos Santana já disse ontem que vai condenar. Caio França, acho que... Eu acredito que, por causa do Moro, condena sim. Condena sim agora em primeira instância, né? Você é advogado também, né? Sou advogado, não especialista. Não especialista nesse criminal, mas acredito que condena também. Há muitas evidências, em especial o final aí que eu acabei acompanhando ontem, bem no final do dia, com relação à delação do João Santana mesmo, que é muito ampla, com muitos detalhes, então acho pouco provável que não condene, pelo menos em primeira instância. E aí depois, politicamente, é uma outra história também. Acho ainda o Lula um agente político muito forte, se tiver apto a disputar a eleição, sem dúvida, na minha avaliação, um jogador ainda em potencial. E o Rafael pensa o quê? Condena também? Eu acho que sobre essa questão, assim, acho que não cabe a mim condenar ou julgar, não. Enfim, sim, acho que cabe à justiça, sim. Você acha que o Moro condena ou o Moro absolve? Acho que nessa questão cabe a gente analisar cada uma das provas em questão e se de fato há uma forma de condená-lo. Acho que o julgamento, como o Fernando colocou, está sendo muito mais político e social do que jurídico, muitas vezes, né? Para quem assistiu o julgamento e já tinha uma simpatia pelo Lula, vai achar que ele vai se livrar, que ele vai se salvar e que em 2018 ele vai ser o grande salvador da pátria. Para quem já não gostava dele, o julgamento reproduziu simplesmente a opinião que a pessoa já tinha antes, né? Que de fato ele é culpado tal, e que ele tem que ser condenado. A gente viu até alguns âncoras de TV ontem já fazendo as contas se vai ser possível uma condenação em segunda instância ainda, né? E sendo que ele está sendo julgado na primeira ainda. Então isso mostra que o julgamento é muito mais político, social tal, do que de fato jurídico. A gente espera simplesmente que a justiça seja feita, né? E que se de fato há provas que o levem à condenação, que seja condenado. Mas que se não há, que ele seja inocentado. Simplesmente isso, né? Tá mais no muro que eu ontem. Sim, eu espero que o Poder Judiciário cumpra o seu papel. Eu já estou um pouco mais influenciado, já estou achando realmente que o juiz Moro vai condenar o ex-presidente Lula. Né? Aí, Boturão, tem 2 lados, né? A questão jurídica, né? A questão jurídica, sendo estritamente jurídica, né? Não tem provas. Mas em corrupção ninguém passa cheque. Nunca vai se achar uma condenação de corrupção passando cheque. Ocultação de patrimônio, essas coisas todas. E outra, lavagem de dinheiro. Ninguém vai lavar dinheiro numa lavanderia oficial. Vai lavar dinheiro numa lavanderia oficiosa e fora do país. Então não tem crime documental.
nesses dois. Fernando. Não tem prova. Por outro lado, eu vejo que a questão não é essa só jurídica. O que eu vejo é, sim, um ambiente hoje que a Lava Jato, de uma certa forma, ela quer atingir o sistema político nacional. Não é só pegar o PT, vai querer pegar PMDB, PSDB, pegar todo mundo. Ela quer destroçar o sistema político nacional. E o início desse ataque é justamente, pelo menos, uma condenação do presidente Lula na primeira instância. E o que eu vejo, só para concluir o raciocínio, se condenar antes da eleição, vai parecer realmente um golpe. Mais um golpe. E vão vitimizar o presidente Lula. Se tiver que condenar, aí, de novo, não é jurídico, é político, que se condene depois da eleição. Que aí os dois julgamentos serão feitos, um pela urna. O duro é ele disputar a eleição sem a eventual condenação e, como eu disse aqui, eu acho que o Lula não é carta fora do baralho disputando a eleição. Ele é um... E aí depois você tem uma condenação dele eleito presidente da República, está instalado outro caos. E esse argumento não se aplica só a ele. Assim, né? Eu tenho muito medo que, por exemplo, a figura que for ser lançada pelo PSDB também esteja na mesma situação, por exemplo. Então como é que a gente vai chegar Imagina, a gente chega num segundo turno onde os dois candidatos estão na iminência de ser caçados, aí, de ser condenados em segunda instância, e nenhum dos dois vai poder assumir. Esse argumento não se aplica só aos dois, né? Você imagina, os dois candidatos chegam nessa situação. E eu concordo com o Fernando, assim, no ponto que ele colocou. De fato, a impressão que a gente tem é que a Lava Jato vem aí como um objetivo de fazer uma devassa em toda a classe política brasileira, né? De levar uma nova classe ao poder. E isso até é reproduzido pela própria classe política, né? Um dos áudios vazados ano passado, o Romero Jucá fazia referência justamente a essa questão. Ele até se referia à classe política como uma casta brasileira, né? A gente costumava fazer essa referência, mas de bastidores, enfim. E quando a gente ouve um próprio ator político falar que, de fato, a classe política brasileira é uma casta, né? Se comporta enquanto privilégios e tal. E que o objetivo da Lava Jato é fazer essa devassa total, né? Em todos os partidos, em todos aqueles que têm que ser, de fato, condenados. Isso fica até espantador, é assustador para a gente, né? Que fala, nossa, eles de fato reproduzem essa visão que a gente tinha mesmo deles, né? Então, o objetivo parece esse mesmo, assim, é fazer uma devassa que se leva uma nova classe política ao poder. E aí acho que até está um problema, assim, né? Que a ideia, ao que vai parecer, é que de fato o problema não é do sistema político, o problema são apenas as pessoas, né? Se a gente tirar todas aquelas pessoas e colocar pessoas novas, o sistema não vai se reproduzir. Não é bem assim, né? Exato. O problema o sistema político é o problema. Claro. Sim, não são aquelas figuras que estão ali, não é uma coisa que se estende só à esquerda ou só à direita, enfim, o sistema político tem vários problemas e tem que passar por aperfeiçoamento constante, eu acho. Eu não sei o que o deputado Caio acha, mas a minha grande preocupação, seguindo o raciocínio dele, todo mundo hoje aponta a política, o político. Eu só vejo uma solução, a própria política. E quando a gente condena o político e a política, pode vir um outsider. E vindo desse outsider, ao contrário de melhorar a nossa situação, pode piorar. E eu não vejo hoje, nesse momento, quem estiver, ou nesse momento, amanhã pode ser diferente, política é muito dinâmica, quem estiver razoavelmente envolvido na Lava Jato, com chance de ser eleito. Aí a minha maior preocupação, vem alguém de fora da política. E quem vem de fora da política, normalmente não faz uma boa administração. Haja visto o que está acontecendo nos Estados Unidos com Trump, é o outsider, veio fora da política, depois de 100 dias os Estados Unidos não melhoraram e ao contrário, pioraram. E em 100 dias a gente também não faz nada. Felizmente, a França percebeu isso e votou de forma contrária a uma radical de direita. A minha preocupação, Caio França, é essa. Alguém de fora da política, um salvador da pátria, e que, ao contrário de salvar a pátria... Nós estamos sempre atrás de um, né? Quase sempre atrás de um. Com exceção da eleição do Fernando Henrique, né? Mas fica à vontade. Eu acho que é bem provável. Hoje os números demonstram isso. A gente não falou aqui, mas o Dória acaba sendo mais ou menos isso. Embora ele tenha uma experiência na Embratur e tal... um pai que foi deputado, mas ele se credencia no sentido de ser fora da política, de ser empresário, bem-sucedido e tal. O que, assim, só para também não dizer que tem que ser o mundo dos políticos. Eu acho importante que tenham pessoas que possam renovar, que possam trazer a experiência, o acúmulo da iniciativa privada. Agora, eu também, como já foi falado aqui, não dá para você colocar a política assim, você tira todo mundo que está no mandato, que já teve cargo eletivo, e o sistema muda e as coisas vão melhorar do dia para a noite. Claro que não é isso. O nosso sistema está falido, o nosso modelo de escolha está falido, o nosso financiamento hoje está falido. Agora, é preciso encontrar uma solução. Não dá para você generalizar todo mundo e colocar num barco como boa parte da população hoje faz.
Então, eu entendo que a solução é na política, muito pelo contrário, né? A solução é com consensos, é você conseguindo diminuir as distâncias, encontrando com equilíbrio algum modelo. Uma preocupação que eu tenho é o tempo para isso, né? Porque, por exemplo, com relação ao sistema político hoje que a gente que existe no Brasil hoje, nós temos até outubro para fazer uma mudança, um ano antes da eleição. Será que há tempo para chegar num consenso? Uma mudança drástica em relação à maneira de escolha, por exemplo? Voto distrital, falaram em lista fechada, outras coisas. Será que há tempo para chegar num consenso para isso? Se não chegar, nós vamos novamente para um mesmo modelo, numa campanha absolutamente estranha, Xoxa. quem disputou a eleição, mais do que xoxa, assim, financiamento, né, do jeito que existe hoje, as pessoas com a possibilidade de fazer doação de pessoa física praticamente inexistente, ou só se faz aqueles que participam ainda da política, né, que está na máquina pública, o que está errado também. Você pega a doação, você pega a declaração de imposto de renda, da sua renda anual, e pode doar 10% daquele valor, não é isso? Sim. Isso. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm condição de... Pois é. Então há de se pensar numa mudança. Eu, particularmente, defendo o voto distrital, mas também é polêmico. Agora, isso é um clamor urgente, porque do jeito que está hoje, a eleição está fadada a ser mais uma eleição com problemas. Voto distrital se resolve em outubro, suponhamos, né? Aí, quanto tempo teremos para definir distritos? Distritos é um problema, de fato. Confusão, é um problema. Claro, Mas aí acho que entra outro problema também, pelo que a gente está falando aqui. Mais um problema, pelo que a gente está falando aqui. A gente pauta muitas vezes as questões, as decisões que têm que ser tomadas e as mudanças por conta de eleições, né? A gente fica sempre nessa discussão, a mudança tem que ser feita até outubro, porque senão não dá tempo. Assim. Gente, se não dá tempo, não importa. Assim, a gente continua discutindo isso, que isso seja aprovado em dezembro, que pelo menos se aplique em 2020. A gente sempre pauta as decisões nossas por conta das eleições. Não vai dar tempo de discutir, porque vai chegar 2018 e a eleição vai ser o caos. Que seja o caos, mas que pelo menos a gente continue discutindo esse tipo de mudança, esse tipo de solução e que isso valha, nem que seja para 2020, Sim, 2022. O que eu digo é o seguinte, nós estamos na preeminência de uma eleição que é a principal eleição do país, a eleição presidencial, a eleição do Congresso Nacional. Então, assim, é claro que a gente deveria ter feito isso com muito mais tempo, com muito mais calma, sem o afogadilho da eleição, como você está dizendo. Mas, na verdade, o que me preocupa... Caio, me permite, os principais responsáveis, com quem está a bola, que são os deputados e senadores. Então, eles vão organizar, vão propor a reforma política que beneficie a si próprios e não o interesse coletivo. Então, inclusive, uma das propostas no Congresso, que nessa comissão de reforma política, é uma proposta muito marota, que existe a possibilidade de fazer a coincidência entre as eleições municipais e estaduais e federais no mesmo ano. E aí abre a possibilidade de fazer prorrogação de mandato, prorrogar por mais 2 anos, beneficiando os atuais parlamentares e o próprio presidente da República. Acho que isso não passa de jeito nenhum. A pressão da mídia seria assim. Seria muito grande, a pressão social seria maior. A coincidência de mandato seria gigantesca. Eu acho que aí seria o seguinte, né? Em 18, você já tem que ter consciência que vai eleger deputados, senadores federais, presidentes da República e o vice, por 6 anos. Agora, vocês já... Depois cai para 4, para 5. Eu sempre defendi muito a coincidência de eleições. Eu também acho que sim. Você Vai ser no mesmo dia, não? Eu penso que sim. Eu acho que não. Agora vem cá. Vocês já escutaram, e acho que até uma tese importante, vocês não entendem também, porque é o contra-argumento já, né? Que são fortes, na minha opinião, que eu não conhecia. Quando você faz toda a eleição, né, de presidente da República até vereador, no mesmo dia, no mesmo momento, você não acha que a disputa municipal, que é tão importante, ela fica tá abafada, ninguém vai discutir. Por ser no mesmo ano, não significa que seja no mesmo dia, muito menos no mesmo semestre. Então, você poderia fazer no mesmo ano, no primeiro semestre, uma eleição local, municipal, mas aí, e outra... na eleição federal, para você conseguir fazer tempo. São debates completamente distintos. A eleição presidencial domina completamente a cena. São temas completamente distintos. Mas é um tipo de mudança que assim, a gente tem que sempre pensar nas vantagens e desvantagens. Se é uma mudança que nunca foi feita, a gente não tem como prever quais sejam os efeitos. Por exemplo, eu acho que de fato, assim, a gente coloca muito peso na eleição presidencial. Mas será que talvez, aqui tentando pensar no outro lado da moeda, a gente mudando as eleições, fazendo a coincidência entre eleições municipais, estaduais e federais, pelo menos
o eleitor não teria um pouco mais de capacidade de saber diferenciar o que cabe a cada ente federativo, né? Quais as responsabilidades de um presidente, quais as responsabilidades do governador e quais as responsabilidades do prefeito municipal. Eu acho que o debate municipal, ele esfria muito e é a minha opinião, né, pela experiência que a gente tem aí, né, de tantos anos. O debate municipal cai muito. Ele acaba sumindo, sim. O debate em relação ao Estado simplesmente acaba. Não existe. Principalmente para a Assembleia não existe. O cara vai decidir quem vai votar para governador do Estado um dia antes. Sim. É eleição no domingo, vamos decidir quem é o governador. Mas da maneira que o sistema... estadual, então, sim, mas a questão é assim, tal como o sistema está colocado agora, ele já é assim. As pessoas não sabem quais as atribuições do governador do Estado dentro do deputado estadual. Então, talvez uma mudança, pode ser que ela traga um lado positivo. A gente não sabe disso, como vai funcionar mais uma prática. questão de falta de formação política e de interesse político do brasileiro. Também. E o que eu vejo na eleição, Santana, mesmo sendo em dias distintos, a eleição presidencial vai matar um pouco a municipal e vai matar definitivamente a estadual. Deputado estadual... Mesmo em datas porque a separadas? campanha, tem a campanha. O problema é a campanha. Mas se for em semestre diferente, não. Se for em semestre diferente, não. E também a coincidência das eleições no mesmo ano... Mas aí você paralisa o Brasil. Não, mas o Brasil paralisa de ano sim, ano não. Já paralisa. Mas é um ano, e você vai evitar uma coisa que é muito presente hoje, que são os oportunistas. É o vereador que se lança deputado estadual, mas na verdade ele quer a reeleição. O deputado que se lança prefeito porque quer manter a imagem fixa na cabeça do eleitor. E assim por diante. Claro, o cara sai candidato a prefeito do município, depois perde, depois não pode ser candidato a deputado na outra eleição, que é dali a 2 meses. Sim, isso seria um aperfeiçoamento bacana. Claro, isso não pode acontecer. Vamos fazer o intervalo? Estouramos aqui o bloco já, ficamos conversando aqui e fomos embora, né? Intervalo, voltamos já. Tudo isso também, cada hora isso aqui. Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Muito bem, a sequência aqui do nosso ponto de vista. Caio França conosco, deputado estadual do PSB, o Chagas. Aqui o Rafael Santana também atento. Só mais uma vez aqui reforçar a causa Wayne, não é? 2017, degustação de vinhos, uma reunião com importadores, com produtores, dos vinhos da melhor qualidade, não é? E isso acontece dia 16 de maio, na semana que vem, esse evento, terça-feira, das 5 da tarde às 10 da noite, lá no Parque Balneário Hotel, todo mundo sabe, Avenida na Costa, número 555. Então, você interessado ainda pode adquirir o seu convite na Ula Piccola, na Minas Gerais, Rua Minas Gerais em Santos, e no Laticínios Marcelo, que fica ali naquela rua ali atrás do Supercentro Boqueirão, tá certo? Compareça, a renda é sempre voltada à causa, né? Pessoas que tem o câncer, não é isso, Marcos Santana? AIDS. Não, AIDS, né? AIDS. Pessoas que têm o HIV positivo, crianças especialmente, né? Então é um evento bacana, interessante, importante e sempre é bom colaborar nesse tipo de oportunidade, né? Ô, Caio, a situação anda meio complicada aqui para a cidade e para a região, viu?
feriados, como outros tantos aqui da cidade também, né? E de outras cidades também. E outras cidades estão acontecendo isso, enfim. Eu tenho certeza que essa reclamação já chegou a você, você já deve ter articulado alguma reunião no Palácio com o governador, com o vice-governador, com o secretário de Segurança Pública, enfim, alguma informação importante com relação a isso. O que está acontecendo de fato, não é? É verdade essa situação colocada aqui pela presidente? É o fim da Polícia Civil? Enfim, eu queria que você passasse alguma informação para a gente, porque a preocupação é grande, né? Claro, com razão a preocupação. Agora, talvez, eu não tive a oportunidade de ver a entrevista, talvez um pouco de exagero pelo fim da Polícia Civil. Não acredito que seja isso. Tanto que na semana passada, retrasada, o governador chamou do concurso mais de 1.000 escrivães que haviam passado no concurso, que já fizeram academia de polícia e estão sendo enviados cada um para uma região do estado. Portanto, não concordo com esse tipo de comentário. Claro, há uma defasagem gigante, em especial de delegados e escrivães na nossa região. Já tivemos com o Dr. Gaetano Virgínio, que conhece profundamente a questão. A gente tem marcado uma reunião com o secretário Mágino Barbosa para falar sobre o tema. Agora, Boturão, isso tem acontecido aos montes, em todos os cantos. A gente acompanha aí todo o interior. Não é só por aqui. Isso é em todo lugar. Há uma reclamação grande em relação aos delegados. Você deve ter visto matérias e mais matérias de outros jornais também falando de delegacias de outras cidades. Tem cidades que não tem delegado, por exemplo, que acaba o delegado fazendo 2, 3 cidades. Acontece isso no interior, em cidades menores. Claro, a gente está falando de uma grande cidade, que é Santos, outras cidades aqui da Baixada que também tem esse problema. A gente tem uma reunião agendada. Agora, eu insisto aqui, é um problema, assim como a Polícia Militar. A gente está sempre cobrando mais efetivo. A nossa região tem um diferencial em relação a outras por conta, além da população que a gente tem, a população flutuante gigantesca que a gente tem todo fim de semana e cada vez mais. Portanto, há de se compreender isso. A gente conseguiu que nessa nova leva de escrivães e de policiais militares, alguns venham para a Baixada. Conseguimos, na época ainda, há um mês atrás, salvo engano, um número grande de policiais rodoviários que também chegaram a ter um problema sério aqui. Vocês vão lembrar de todo o problema que tivemos na Imigrantes, assaltos, chegando até morte. Lembra do menino que jogou no último uma pedra e tal, ali na final de Cubatão. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem. Pelo menos essa questão, parece que houve uma diminuição. Uma melhora boa. A Ecovias colocou câmeras de monitoramento por toda a pista, tem aquelas muretas que causam alguma polêmica, porque parece, assim, algumas pessoas falam que eles segregam uma parte da cidade e tal, mas, sinceramente, eu entendo que, além de tudo, é a própria segurança do próprio morador que está ali mesmo. A gente pega molecada empinando pipa, jogando bola na beira da pista, é um perigo, então os muros acabam criando isso. Mas a gente tem uma reunião agendada com o secretário Mágino para a próxima semana. Assim, mas, sinceramente, não vejo uma solução imediata. É uma solução a longo prazo, é uma reorganização com relação aos delegados na região. Às vezes tem a possibilidade de colocar os delegados substitutos para que tem algum plantão que não está sendo tão utilizado assim, que possa vir para outras regiões da cidade, por exemplo, onde tem mais demanda. Talvez Ponto da Praia seja uma região que tem frequência em relação a isso. O governo do estado já faz algum tempo que abriu a possibilidade de se fazer boletim de ocorrência pela internet, que também acho que é um conceito importante. Então, assim, não é uma solução de imediato. A gente tem buscado, tem cobrado o governador e o secretário de Estado. Agora, é um problema que ocorre hoje em todo o estado de São Paulo. Deputado, seguindo esse raciocínio, não é um problema que dá para resolver de imediato, mas é um problema que vai resolver a médio e longo prazo. Você falou que não ocorre só em Santos, ocorre em todos os lugares do estado de São Paulo. Embora não seja matéria da Assembleia Legislativa, e sim do Congresso Nacional, hora de propor uma mudança no sistema de segurança pública do Brasil, por exemplo, não que eu concorde, mas é discutido. Até a segurança passar para os municípios, repito, não concordo, mas é uma discussão, está na hora. Nós temos 2 polícias, temos a Polícia Civil e a Polícia Militar. É praticamente impossível unir as duas. É uma questão de corporação, ali de corporativismo até. Porém, não dá para integrar esse trabalho. Eu defendo. Tem que repensar todo o nosso sistema. Eu defendo as guardas municipais e acho que elas têm que ter mais autonomia, mais força.
força. Agora, nós estamos falando especificamente da questão da Polícia Civil, que envolve, na verdade, a apuração dos crimes. Dos crimes, o judiciário. Né? Exatamente, a polícia judiciária já praticamente. Com relação à polícia ostensiva, sem dúvida, a Guarda Municipal tem que estar equipada, tem que estar na rua, colaborando com a Polícia Militar. Entendo que as guardas têm que ter, até porque já é lei isso, as guardas têm hoje poder de polícia, assim como a Polícia Militar também, tem que ser equipada, tem que ser estruturada. Agora, nós estamos falando da Polícia Judiciária, que na verdade ela essa integração, apura o crime, é importante, claro. Deputado, veja só, nós estamos falando que faltam escrivães. Escrivães agora, assim, nós vamos ter uma Agora leva grande imagine de então o escrivães. trabalho de investigação, que esse que não tem atendimento ao público, imagina como não deve estar. A delegada veio aqui no programa e falou que em muitas delegacias os policiais levam o computador de casa para poder trabalhar. Sim. Quer dizer, então, veja o grau de sucateamento que está a Polícia Civil. A minha fala, eu ia fazer uma fala bem nesse sentido, assim, porque... Só para embasar também, é o seguinte, é muito raro hoje você ver circular pela cidade uma viatura da Polícia Civil. Sim, claro. É curioso isso, né? É mais ou menos o que a gente discutiu no último programa que eu estava aqui, que estava o ex-delegado Paulo de la Rosa aqui, né? A gente estava conversando que o Brasil, de fato, precisa de um novo modelo de segurança pública, e aí isso fica muito claro aqui no estado de São Paulo, né? Quando a gente percebe que as duas polícias passam por trajetórias completamente distintas, né? Enquanto a Polícia Civil passa por essa trajetória de sucateamento, né? Uma delegacia que, por exemplo, não fica mais aberta nos finais de semana, nos feriados, como se não houvessem crimes no fim de semana e no feriado, que fecha às 8 horas da noite, e ao mesmo tempo a Polícia Militar comprando uma série de equipamentos que são de fato muito caros, né? A Polícia Militar faz pouco tempo comprou aquele carro gigantesco que tem aquelas bombas de água em cima para reprimir manifestações. A polícia cogita agora a compra de mais drones para usar sobretudo na região da Cracolândia, em São Paulo. Então, peraí, tem alguma coisa errada, né? Se a O Polícia BAEP Militar... aqui é uma coisa muito, muito curiosa, né? Porque você vê o prédio da Polícia Civil lá no centro da cidade, na São Francisco, despencando. Ele está Vai caindo aos passar por uma pedaços. reforma, Sim, vai passar? Ele Vai está passar por caindo uma aos reforma, nós pedaços. estamos numa fase final. Mas aí existe ao mesmo tempo, o Estado pronto. inaugura o BAEP, não é? Que não é tão suntuoso, evidentemente, e tal, mas é um que tem uma prédio, estrutura, né? sim, uma sim, estrutura grande, exatamente, no sim, coração da Avenida na exato, Costa, enfim. sim. É uma coisa assim que a gente olha e fala assim, pô, mas será possível, Tem né? alguma coisa errada, né? Mas é uma coisa exato, que não sim. está batendo, pô. Mas isso aí, encaixa. e o problema é que assim, isso se reflete Não é? até nos Sim, dados, sim. né? A gente pega, por exemplo, a taxa de resolução de crimes no Brasil, que é responsabilidade da Polícia Civil, ela é baixíssima, né? Nenhum crime hoje é solucionado no Brasil, praticamente. Por quê? Porque a responsabilidade é da Polícia Civil e a Polícia Civil vem nessa trajetória há muito tempo, de sucateamento, né? De falta de equipamento, como você falou, policiais vindo usando o seu próprio laptop no seu trabalho, enfim. Mas, ao mesmo tempo, assim, é uma questão de prioridades, né? Ao mesmo tempo, a gente vê um investimento cada vez maior na Polícia Militar, que é usada para reprimir manifestações, né? Usar para repressão contra, sei lá, moradores de rua em determinado bairro, tal. É uma questão de prioridades, assim. A questão da Polícia Civil não parece ser a prioridade. Se você perguntar, há um pedido de mais efetivo da Polícia Militar em todas as cidades da região, da mesma forma. Ainda mais a Polícia Militar, que acaba fazendo a parte ostensiva, que é o que dá aquela chamada sensação de segurança para as pessoas. Mas a impressão que dá é que está agora, se cobrindo um santo, claro, descobrindo o outro. né? Eu não sei se é isso. Mas, Caio, Só colocando. Tem um déficit muito grande de policiais militares. Tem também. Que é essa parte mais aparente, que é Eles estão reformando, não estão de segurança. Mas ainda assim, falta, acho que o déficit de efetivo da Polícia Civil é muito maior. Sim. Então não adianta nada você disponibilizar um site para fazer o boletim de ocorrência pela internet, porque na verdade é o seguinte, vai imprimir o boletim de ocorrência ali e ninguém vai investigar. Nem na estatística vai aparecer. Você vai guardar na sua casa o boletim de ocorrência pro resto da vida. O caso de um furto, você faz muitas vezes para poder, às vezes o celular que é furtado, você precisa para poder dar entrada em alguma coisa, uma carteira que furta para você poder recuperar a documentação. Então, acho que é importante sim utilizar a tecnologia em favor disso, para poder favorecer as pessoas. Sim, é um avanço que nós tivemos. Eu não estou dizendo aqui, sem dúvida, e o governo do estado reconhece isso, uma falta de efetivo. Agora, nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo no país. Né? Os outros estados, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, o Rio Grande do Sul, está sem pagar salário de servidor, gente. Então também, assim, claro, há um déficit, mas nós temos que também reconhecer que há um momento hoje de problema sério da economia brasileira e o estado de São Paulo não é diferente. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio em relação a isso. Só para colocar, em relação à restauração do prédio da polícia, do Palácio da Polícia aqui no centro de Santos,
já está bem avançado, nós vamos iniciar essa obra e lembre-se, é uma restauração, porque além de tudo tem essa questão de patrimônio, tombamento, é tombado. Então, você não pode. Então é outra coisa que a gente mesmo fica criando regra para dificultar depois. É legal, é bonito, só que a restauração ela é muito diferente de você erguer um prédio novo. Né? Vocês todos aqui sabem disso. Então, só para não... um exemplo disso. Só seguindo o raciocínio do deputado, até porque vivo essa situação no Poder Público Municipal, hoje há um contingenciamento muito grande de despesa. Por quê? Porque não tem receita. A recessão afetou principalmente o estado de São Paulo e municípios como Santos, Campinas, que dependem muito da atividade econômica. Então, aumentar o efetivo hoje é difícil. E mesmo que aumente, pode até estourar o limite prudencial de despesa com o pessoal. Então, qual eu vejo a solução? A solução que eu vejo, de novo, uma integração maior. Embora seja diferente a Polícia Militar Ostensiva e a Judiciária Civil, e também colocar a Polícia Municipal e com tecnologia, Santana. Porque eu vejo a única forma de você, no momento de contingenciamento, você resolver o nosso problema preventivo e até ostensivo, seriam a tecnologia, as câmaras. Mas aí o que me preocupa é que assim, a gente passa por um momento de contingenciamento, de gastos, isso ok. Sim, exato. Assim, eu entendo esse argumento e que é muito difícil a gente aumentar efetivo na conjuntura atual. Mas a gente acabou de passar por um ciclo de mais de 10 anos aí de bonança econômica, de estabilidade econômica e tal, e que isso também nunca se tornou uma prioridade. Em nenhum momento o governo estadual se propôs a fazer essa contratação de efetivo, de policiais civis, num período que, de fato, a gente tinha uma arrecadação muito boa, né? Não é que da noite para o dia a arrecadação caiu, então vamos abandonar a segurança. Esse é um problema que vem acontecendo ao longo tempo, mas assim, vamos dizer assim, numa intensidade menor, né? O pessoal vinha e denunciava essa coisa toda, enfim. Mas agora se intensificou brutalmente essa Agora, deixa eu só colocar uma outra militar, coisa. Né? Reconhecendo essa dificuldade de efetivo hoje, e a gente está falando de Santos aqui, mas eu poderia dar o exemplo da área continental em São Vicente, que não funciona, o distrito não funciona. À noite nem aos fins de semana. Em outras cidades também. Na Praia Grande é a mesma coisa. A gente está falando de um caso aqui da Pão da Praia que é super importante, mas há um problema isso, como eu te falei, se a gente for focar cada cidade aqui, todas elas têm esse problema. Agora, a gente está aqui falando de segurança pública e a gente só falou de efetivo, basicamente, e tecnologia. A gente vai estar sempre brigando por mais efetivo. É preciso encontrar uma maneira, aquela velha história de ficar enxugando o gelo. A gente precisa encontrar alguns projetos que possam ir no cerne do problema. Que é a molecada que está mais vulnerável, que é a questão, né, da drogadição. É esse tipo de coisa que nós precisamos fazer um enfrentamento. O governo do estado vai abrir agora, similar ao que era o projeto GEPOM em São Vicente, serão 10 mil vagas para jovens fazerem alistamento civil, que vai ajudar bastante, espalhados por todo o estado de São Paulo. Acho que é um grande programa, que vai ser um marco também para auxiliar nessa questão da segurança, não só na ostensividade, porque os jovens vão estar circulando nas ruas, mas em especial porque são jovens que eventualmente estão numa situação vulnerável que poderiam estar cometendo algum tipo de delito. Ou está indo para um outro... São Vicente já retomou, né? Não, ainda não retomou porque... sem condição financeira também de retomar esse projeto, mas foi um projeto que foi bem sucedido. Foi interrompido por um equívoco brutal. E foi bem sucedido, né, Boturão? Mais do que isso, assim, nós ganhamos prêmios no Brasil inteiro, do Ministério da Justiça, com relação a esse projeto, e está sendo implantado no governo do estado de São Paulo. E só para concluir... Segurança pública, a gente há de repetir aqui, eu acho que a avaliação é perfeita do secretário municipal Delbel, né, Sérgio Delbel, que comandou a PM aqui durante muito tempo, né? Quem acha que fazer segurança pública é aumentar efetivo é completamente míope. Né? Segurança pública depende de saúde, educação, políticas públicas, sociais, iluminação, políticas públicas, da economia do país, uma série de situações que envolvem a segurança pública. Seguindo esse raciocínio mesmo, né? Isso eu vivo na prefeitura. Mesmo no momento de bonança, vem a saúde, é essencial, eu quero recursos. Vem educação, é essencial, eu quero recursos. Vem assistência social, é essencial, eu quero recursos. Mesmo no momento de bonança, se você não segurar, estoura o orçamento. Uma prova disso foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro realmente aumentou o seu efetivo, não só o seu efetivo na polícia militar, mas o seu número de pessoal
na educação e na saúde. E no fim, o Rio de Janeiro também estourou e não resolveu o problema. E investiu também em tecnologia. Então tem que ver de forma mais ampla. E disso que você O Rio de falou. Janeiro está tendo que vender patrimônio público agora para poder entrar num empréstimo do governo federal, num refinanciamento e tal, para poder conseguir pagar suas contas. Mas assim, eu concordo bem com o que o Boturão colocou. Assim, a gente encara muito segurança pública com efetivo policial, com repressão e tal, mas é uma questão que vai muito além, né? A gente tem uma série de estudos que mostram, assim, conforme você reduz a desigualdade, aumenta a segurança pública. Então, é sempre importante que a gente tenha programas de distribuição de renda, né, que deem um mínimo de estofo social para que a pessoa seja amparada pelo Estado no momento de dificuldade. Oportunidades. Sim, oportunidades, educação, enfim, a segurança pública, como o Boturão falou, vai muito além da polícia, né? E a gente tem essa questão, assim, a gente está num país que tem 40% da população ainda abaixo da linha da pobreza. Então, ou seja, é um país extremamente desigual. Enquanto a gente mantém essa questão da desigualdade, de injustiça social, a gente vai continuar sendo um país onde a segurança pública é péssima. Enquanto a gente não tiver investimentos massivos, enquanto a questão da desigualdade social não tiver no cerne de qualquer debate político, em qualquer esfera, a gente vai continuar tendo problema de segurança pública. Isso é uma coisa que fica claro quando você vai para países que são mais igualitários, né? Você pisa num país que é minimamente mais igual, no sentido de oportunidade de educação, de trabalho, seja do que for, a taxa de crime é baixíssima. Assim, você se sente super seguro de andar na rua com o celular na mão, você carregar o seu laptop embaixo do braço no metrô. Então a questão é essa, assim, você tem uma sociedade mais igual, você vai ter mais segurança pública. A questão é, isso não está no cerne do debate nunca. Falando do estado de São Paulo, imagina que é o estado mais rico da federação. Rio de Janeiro, mas imagina os estados são mais desiguais. Sim. Vamos mais para cima. Estados mais pobres e mais desiguais. Não precisa nem subir. O Rio Grande do Sul. Como é que está o Rio Grande do Sul? Está um povo educado, enfim, é uma coisa realmente... No Brasil, a maior parte dos casos viram casos de polícia, porque as demais políticas públicas de educação, saúde, assistência social falharam. Sempre falharam, né? Olha, o Caio França, começou no dia 1º de maio, vai até 31, lá o 4º Festival Gastronômico de São Vicente. Você já esteve lá, não? Eu soube e vou estar no próximo agora. São os restaurantes da cidade, né? Que estão apresentando os seus assessoria de São principais Vicente pratos. me envia aqui por WhatsApp, né? Inclusive tem aqui a hashtag SV Eu Te Quero Bem. Acho uma ideia interessante, né? Legal, porque o astral do Vicentino estava muito baixo nos últimos tempos. Então, bom, você vai agora no final de semana, né? No fim de semana. Tem aqui uma foto com, acho que é uma lagosta que está aqui, enfim, né? O pessoal vai prestigiar lá. Os restaurantes de São Vicente são muito bons, né? A cidade está aí com novos ares, né? Com um novo apetite, me parece, né? Isso é bom. Vamos fazer um break, mais um? Voltamos já na sequência do Ponto de Vista. Até já. O apetite foi bom. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Muito bem, estamos voltando aqui na sequência do Ponto de Vista, o terceiro e último bloco, não é? E o Marcos Santana já tem aí algumas participações para a gente iniciar essa última parte aqui. O Luiz Márcia Leite, ele manda aqui um link sobre a matéria do site da Tribuna, sobre o protesto que os trabalhadores fizeram ontem contra os 3 deputados da região, o João Paulo Papa, Beto Mansur e Marcelo Squassoni, porque votaram contra... Fizeram um enterro simbólico? Fizeram um enterro simbólico com direito a cruzes, etc. Né? Porque eles votaram contra a reforma da trabalhista. Então, foram sepultados? Ele pergunta para o... na verdade, a favor da reforma. Contra os trabalhadores, na verdade. Né? A favor da reforma, né? Quanto os trabalhadores, aí já fica por tua conta, né? Não deixa de ser, né? Então ele pede, o Luiz Márcio... Eu acho que eu defendo que precisava ser muito mais discutida, precisa ser discutido durante uma campanha eleitoral. A urgência, Então, Caio, o Luiz Márcio pede para você comentar esse protesto, e eu gostaria de estender, se o senhor fosse deputado federal, como é que o senhor votaria? Olha, eu não gostei da urgência e alguns pontos, mas eu entendo que tem que ser feita uma mudança, Santana. Acho que nós não temos condição de permanecer do jeito que está, acho que nós precisamos passar por profundas reformas em todos os sentidos.
trabalhista, com relação aos tributária e política também. Então, eu entendo que tem alguns pontos que avançaram bastante, acho que tem alguns pontos que eu não gostei, a história das grávidas permanecerem mesmo em um trabalho insalubre, poderem trabalhar, entre outras coisas, me preocuparam um pouco. E acho que mais do que isso, a urgência de como foi aprovado. Mas eu entendo que tem que sim... O senhor votaria nesse projeto, então? Eu votaria nesse projeto. A favor? Eu votaria. Inclusive, aliás, só para colocar, né? Se o senhor fosse deputado federal, teria mais uma cruz também lá na rádio. Eu poderia... Teria mais uma cruz dando tanto. Eu poderia... como eles falam, eles conseguem, na Câmara Federal, separar alguns itens para você votar, destacar alguns itens. Né? Então, você poderia destacar alguns itens desses que foram aprovados. Mas, por exemplo, uma questão que é muito clara, que é a contribuição sindical, por exemplo. Eu defendo mesmo que assim, os sindicatos têm que conquistar o apoio daquele que é trabalhador, paga quem acha que é representado, aquele que não acha não. Pelo menos a minha avaliação. Santana, sem entrar no mérito, se é justo ou injusto, não vou entrar nesse mérito, se é justo ou injusto. Chegou a hora da população brasileira decidir. Ou faz as reformas, ou vai pagar mais tributo. Pelo aspecto orçamentário e financeiro. Este é o Brasil de hoje. O Brasil quebrou. A população vai decidir. Se não nesse momento, nas duas reformas do Michel Temer, com o novo presidente, seja ele quem for, de qualquer matiz, ele vai ter que escolher de qualquer cor ideológica. Ou eu aumento o tributo, e a população arca com isso, ou eu faço as reformas. Não estou discutindo a questão social, não estou discutindo a questão de justiça. Financeiramente, o Estado brasileiro, em sentido amplo, quebrou. Então, nós temos que discutir isto, ou agora ou depois, mas nós vamos ter que discutir. Acho que aí entra um problema que a gente colocou até no último programa, assim, né? A gente tem aí um governo que não tem a menor legitimidade para colocar em pauta reformas que vão alterar tão profundamente assim as relações sociais no Brasil. Assim, esse programa que ele apresenta de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, não passou pelo crivo das urnas, né? É um programa novo, né? Como a gente falou, ponte para o futuro, tal, etc. Então, a população está alheia de um processo que vai alterar profundamente a relação que ela tem com o seu empregador, profundamente com a sua aposentadoria. Então, qual a legitimidade de um congresso como esse, que tem aí trocentas pessoas citadas na Lava Jato, com um apoio popular baixíssimo, que a gente até falou da outra vez, é ridículo, assim, um apoio popular de 5%, qual a legitimidade que esse congresso tem para colocar em pauta uma discussão que vai alterar profundamente as relações trabalhistas no Brasil. O Brasil é curioso, né? A Dilma foi caçada com 11, 12% de aprovação. Sim. O governo Temer tem menor que isso e não é discutido isso. Né? Então, que de fato se discuta isso de fato, mas aí numa eleição, né? Em 2018, que se apresente no seu programa de governo proposta de reforma trabalhista, reforma Previdência, etc. E que as pessoas... Ainda tem que ter coragem de colocar no governo. Agora, que as pessoas colocar em debate e discussão. Que aí, pelo menos no eleitor... Você defende as suas reformas, ele defende que precisa ser feita outra tipo de reforma. Que aí pelo menos o eleitor sabe que vai ser discutido. Que não tem que reformar coisa nenhuma, tem que se virar do jeito que vai. E põe em debate, põe em discussão no programa eleitoral. Vamos discutir. Você ganhou a eleição, você está legitimado como presidente da República que vai fazer as reformas. O povo elegeu você. Isso faz parte do seu programa eleitoral. Agora aqui as coisas não são assim. E aí tem outros problemas também, assim, né? A gente tem esse congresso que foi eleito agora em 2014, é o congresso do perfil social dele o mais retrógrado desde 64. Então a gente teve a maior bancada de empresários rurais que a gente tem desde 64, a maior bancada evangélica que a gente tem desde 64. Enfim, são bancadas que são essas bancadas que estão levando adiante essas reformas. Então como é que eu vou esperar que uma bancada formada por pessoas ligadas ao agronegócio, que a gente sabe o que é no Brasil, né, com essa série de escândalos aí de carne no papelão, etc. e tal, como é que essas pessoas têm legitimidade para levar adiante uma reforma trabalhista? Elas não refletem o perfil da população brasileira. Sim, exato. É uma coisa tão descolada, assim, é a mesma coisa que você tem um congresso só de patrões legislando sobre o que eles vão fazer com seus próprios empregados, sendo que a população é formada por empregados, né? A maioria das pessoas é empregado, né? Ninguém aqui é detentor dos meios de produção. Eu acho por aí mesmo. Então, qual a legitimidade que esse congresso tem de pautar isso? A necessidade de reformas, eu acho que não há discussão. Claro que precisa, é evidente que precisa. Mas isso que nós estamos discutindo aqui reflete bem o que está vendo no Congresso. O Michel Temer, que tem uma popularidade muito baixa, ele tem um Congresso na mão. Por que a Dilma caiu? A Dilma não caiu só porque ela cometeu um crime de responsabilidade. Ela cometeu por inabilidade política que ela não tem o Congresso na mão. Isso é um ponto. Embora falou isso ao Moro, né? Por outro lado, que eu falei para ela. Por outro lado, ele tem o Congresso na mão, mas acho muito difícil aí nesse ponto
ponto, embora defenda a reforma previdenciária, passar. Além da ilegitimidade, que eu concordo com você, eu acho muito difícil os deputados aprovarem, a um ano da eleição, deputado, quando a eleição uma reforma impopular. Está certo, Michel Temer, você não é mais candidato a nada e passar para a história como o homem que fez a reforma previdenciária. Porém, eu não me reelejo. Então, acho muito difícil conseguir esses 308 votos. Por falta de legitimidade, sim, não foram as urnas. Embora, Chagas, ele mesmo tenha dito ao Datena, numa entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, que foi para o ar agora de manhã, hoje de manhã, não é? Que daqui a 10, 12 anos, outra reforma vai ter que ser feita. Enfim, e é assim no mundo inteiro. E as pessoas vão para a rua, e tem confusão. Aconteceu na França, o Macron foi eleito no domingo, na segunda-feira estava todo mundo na rua, numa guerra armada, para tentar reclamar e reivindicar os seus direitos. Enfim, não é verdade? Não tem, assim, faz parte do jogo democrático. Agora, o fundamental... Aqui parece que nada pode acontecer. Né? Faz parte do jogo fundamental é o que você falou. Vamos pôr isso claramente? Claro. Vamos pôr isso na eleição, vamos discutir? Coragem. Eu defendo ou eu não defendo? E o povo vai... Porque você passa pelo crivo das urnas, O povo vai, exatamente, avaliar e dizer, não, é assim. Não. Agora, eu acho difícil. O duro é eleger alguém. O duro é alguém se eleger com esse discurso. Com os discursos. Esse discurso. Agora, por outro lado, se eleger com um discurso novo e fizer diferente, cai como a Dilma caiu. Caiu, exatamente. Como estelionato eleitoral. O estelionato eleitoral foi o que a presidente Dilma cometeu em 2014, que a gente já discutiu aqui. Tomou um golpe no Congresso há um ano atrás, um ano e meio atrás, enfim, mas praticou um golpe eleitoral para se reeleger em 2014. Falar em eleição, tira golpe da história, falar em período eleitoral, processo eleitoral, está na hora de a gente começar a discutir 2018 mesmo e acabou, né? Nos Estados Unidos se discute durante 2 anos a campanha eleitoral e aqui no Brasil fica com essa frescura de que não, vamos trabalhar, não é nada disso. Os políticos, os candidatos estão fazendo o jogo de xadrez, tem que fazer mesmo. E as pessoas, a imprensa tem que especular mesmo, procurar tirar informações para passar para o telespectador, que é o povo e que tem que também estar atento a esses debates, a essas discussões. Bom, Geraldo Alckmin apareceu como citado na Lava Jato também, por dinheiro não contabilizado na campanha, Caixa 2, enfim. E não vem bem, não aparece bem nas pesquisas eleitorais, a última do Datafolha veio com 5%, 6% também, né? O Serra nem aparece, né? O Aécio também lá embaixo, e o Dória já desponta aí como o melhor tucano colocado nas pesquisas eleitorais. Não sei o que vai acontecer, ninguém sabe que decisão vai ser tomada pelo PSDB, mas esse quadro parece estar mudando a bandeira parece estar mudando de mão, Caio. O que se comenta na Assembleia, o que se discute por lá, o que o PSB tem debatido em cima disso? Tem pergunta aí, não? Só para reforçar o que você está falando, eu vou resgatar aqui o resultado da pesquisa do Poder 360, que é um site político que agora inaugurou seu instituto de pesquisa. Então, ele fez 2 cenários aqui com candidatos do PSDB. Quando o cenário é Geraldo Alckmin tem 4 pontos percentuais. 4%? 4%. E quando é João Dória, vai para 13%. A diferença é enorme, né? Olha, a gente, sem dúvida, isso repercute. Eu continuo acreditando no governador, acho que a postura dele, e ele tem uma diferenciação em relação aos demais. Tem muitos que já foram citados que, com relação à corrupção ativa, corrupção passiva, o próprio delator que falou que o governador era o santo e tal, foi ele mesmo que reforçou que santo não era o governador, que era uma outra pessoa na Dersa, enfim, e saiu uma nota desse tamanho na imprensa, no Estadão, se eu não me engano, que foi quem tinha publicado. Eu continuo acreditando no governador, aposto na eleição dele, acredito que o PSDB terá cautela, até porque acho muito precipitado para o Dória uma disputa presidencial. E acho que ele também tem esse sentimento. Ele tem nem um ano de mandato de prefeito. Acho que tem muito ainda pela frente e aposto no governador, aposto inclusive na lealdade do Dória em relação ao governador, que foi quem abriu as portas do partido. Sem o governador, o Dória não teria conseguido disputar sequer uma prévia como candidato do PSDB. Então, eu já disse aqui várias vezes que eu tenho todas as informações do mundo sobre Geraldo Alckmin. Inclusive tem voto de pobreza na Igreja Católica, é considerado um dos caras mais chatos da política na história do Brasil, pela retidão de caráter, pelo costume que ele segue à risca. Nem atravessar a rua fora da faixa ele atravessa, né?
E isso não é de hoje, não. Isso é de muito tempo, entendeu? Uma figura realmente diferenciada. Não acredito, em hipótese alguma. Posso quebrar a cara, como o Caio pode quebrar também, evidentemente, né? Não temos como... Claro. Mas eu não acredito, em hipótese alguma, que o governador Geraldo Alckmin tem algum envolvimento qualquer, porque é um homem que tem um apartamento em São Paulo, uma casa lá em Pindamonhangaba, onde ele foi prefeito, onde é a cidade natal dele, enfim. Agora, colocando, Boturão. E se estiver errado, vou assumir o erro, mas duvido que ele tenha algum envolvimento com esse tipo de coisa. São 40 anos de vida pública do governador Geraldo Alckmin. E hoje... Agora que ele foi... Não, e mais do que isso. E hoje há um desgaste de quem está no poder e quem tem um histórico político. Esse talvez seja o maior problema. Esse é o principal problema hoje, que ele vai ter que enfrentar. O político convencional. O político convencional, exatamente. Essa é a principal vertente. E eu entendo que isso também é passageiro. O Dória, torço muito por ele, acho que ele traz bons costumes da iniciativa privada, mas entendo também que ele enfrentará algumas turbulências ao longo do caminho. Não acho que vai ser esse mar de rosas como estão esses primeiros 4, 5 meses de governo. Portanto, eu entendo que o governador será o candidato do PSDB, salvo uma grande hecatombe no meio do caminho, o candidato é o governador Geraldo Alckmin e eu torço e trabalho muito para isso. Deputado, recuperando o raciocínio do deputado. Uma coisa é disputar uma eleição municipal rápida e com adversários todos eles em decadência, enquanto ele surgiu com a novidade. Outra coisa é disputar a presidência da República. Se você não tiver um histórico, como o Alckmin tem, ou o Serra tem, hoje eu acho que ele o teve Serra... a máquina do PSDB, claro. empurrando. Não eu acho muito difícil, durante uma eleição presidencial no debate, esse candidato sobreviver. Eu prefiro ainda, de novo, a saída da política pelo político, um político que tenha história. Se não tiver história, eu acho difícil governar e governar bem. A minha preocupação eleição é isso. É uma coisa, né? Governar é outra. E eu entendo que o país precisa passar por alguém que passe segurança, que traga na estabilidade do país a esperança para um país mais calmo, mais sereno e com desenvolvimento. Eu entendo que nesse momento... Já houve um desgaste aí entre a assessoria, eu comentava até com o Chagas antes do programa começar, a assessoria do prefeito, Dória, e do governador Geraldo Alckmin. Você vê que as duas figuras maiores se entendem naturalmente, não é? Mas vem primeiro escalão, secretário de segundo escalão. O Dória liberou a velocidade, aumentou o limite de velocidade em São Paulo. Correu risco. O número de mortes subiu, aumentou. Né? Então, acidentes de mortes, enfim, isso foi divulgado. Né? Não deveria ter sido divulgado, teria sido divulgado pela prefeitura, foi divulgado por órgãos do Estado, sei lá. Mas a imprensa publicou e até chegou uma senhora, né? Entregou para ele as flores, cumprimentando pelas mortes. Né? Ele provou que não é tão político assim, né? Pegou, atirou no chão, mas tudo que ficou irritado, né? Passou recibo ali da irritação, enfim, e do não costume, né? De lidar com as pessoas, porque você está na rua, você é o prefeito, amigo, né? Você está sujeito a tudo, é um homem público, né? É bem no que o Fernando colocou, assim, acho que Mas eu quero dizer o seguinte, cara, já houve aí rusgas do governo Alckmin com o governo Dória, né? Mesmo que os dois estejam afinados. Afinados. Mas é bem isso, assim, uma candidatura presidencial, assim, é outros 500 em comparação com uma candidatura municipal. Assim. Quando você disputa uma presidência da República de um país da dimensão do Brasil, você precisa ter um projeto de país, você precisa ter um projeto de governo, você precisa ter sustentação social, você precisa ter apoio de uma série de setores, de instituições, você precisa ter um aparato institucional, partidário por trás de você, te levando para lá e para cá para fazer uma campanha. É uma coisa muito diferente você fazer uma candidatura a prefeito de São Paulo, que tem é uma cidade gigantesca, mas que você transita por ela, você consegue se deslocar facilmente, até uma candidatura nacional é outros 500. Você precisa apresentar um projeto de Brasil. E só para fechar, o Marcos Santana, ontem foi um momento histórico na Câmara de Santos, hein? Foi proposta lá por um vereador o título de cidadão emérito aqui de Santos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o vereador que propôs não obteve os votos necessários, né? Ficou meio bravo. O nosso amigo Ademir Pestana, vereador do PSDB, fez a propositura, precisava de 14 votos e teve 13 ou de 13, precisava 12, né? 14 e obteve 13 votos. Né? Primeira vez, acho que desde
Brás Cubas, talvez. Que Né? não- Então, fechando aqui o ponto de vista, obrigado, Caio, pela presença. Eu Deputado agradeço estadual. aqui, é um prazer estar com você, Butrão. Um abraço Obrigado. a todos da mesa e aos telespectadores. Obrigado ao Chagas, nosso comentarista, o Rafael também, e o Santana diariamente conosco, né, acompanhando aí as redes sociais. E a gente sempre juntos, de segunda a sexta-feira, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 7h30 da noite, enquanto a Santa Cecília TV transmite os jogos da Unisanta. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.